Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, e nós estamos tratando aqui a respeito dos oráculos de Deus, tá? Paulo diz que esse era ou foi o maior privilégio que os judeus já tiveram na vida, né? Foi que a Deus confiou a eles, aos judeus, os seus oráculos. Nós vimos o significado disso, né? Que é uma revelação de Deus, são as palavras de Deus dadas ao seu povo, né, para que eles guardassem. Agora eu queria tratar de uma questão aqui que eu julgo ser muito significado a respeito da expressão dos oráculos de Deus, tá? E basicamente eu vou fazer uma citação longa de um homem chamado, vou dar John Murray, tá? Ele diz o seguinte, olha, ele diz que é indubitável que Paulo estava pensando no Antigo Testamento na sua inteireza e não apenas em isoladas declarações oraculares concedidas aos instrumentos de revelação do Antigo Testamento e neste incorporadas, né? São palavras que Deus deu aos seus profetas, né, que foram colocadas em pergaminhos e disso nós temos as escrituras do Velho Testamento, tá? Paulo se reportava àquilo que fora confiado aos judeus, né, àquilo do que haviam sido encarregados, e não podemos imaginar que o apóstolo estivesse fazendo discriminação quanto ao conteúdo total daquilo que fora confiado aos judeus. Então, ele está falando da totalidade dos escritos do Antigo Testamento, não de alguma porção específica, de algum livro específico. Os judeus dividiam basicamente o Velho Testamento em três categorias. Se eu não me engano, livros históricos, livros proféticos e livros poéticos. Se eu não me engano, é essa a classificação que os judeus faziam. Então, Paulo está se referindo a essas três classificações: os livros históricos, proféticos e poéticos, tá? Então, ele está se referindo à totalidade do Velho Testamento. A segunda questão aqui, né, que John Moore fala é a respeito da entrega desses oráculos aos cuidados dos judeus na forma de escritura. É um texto, um pergaminho, ou livro, pergaminhos, né? Quando a gente assiste algum filme, ou se você já assistiu a série The Chosen, né? Você percebe que havia lá os pergaminhos, o pergaminho, né, do livro de Isaías, e aí eram os pergaminhos, assim que eram as escrituras do Antigo Testamento, tá? Então Deus deu em forma de escritura para que isso fosse preservado. E somente dessa forma é possível dizer que aos judeus foram confiados esses oráculos, né? Deus deu a ele, a esse povo, a guarda dos seus oráculos, né? Eles tinham que proteger, guardar, fazer com que esses pergaminhos passassem de geração após geração e assim eles manteriam vivo na memória do povo as palavras de Deus, né? Outra questão aqui também é que o conjunto de revelações, né, nas escrituras do Antigo Testamento é denominado de oráculos de Deus. Novamente, é basicamente a mesma coisa, só para você entender, tá bom? Nós estamos falando da totalidade de todas as escrituras do Velho Testamento, tudo, desde o Gênesis a Malaquias, né? Todo esse conjunto de texto, de escritura, é chamado de oráculos de Deus. As escrituras, portanto, são consideradas pelo apóstolo como palavras oraculares de Deus. As escrituras são o discurso ou as afirmações da parte de Deus que possuem o mesmo caráter das declarações que os profetas receberam diretamente de Deus. Isso aqui é muito importante, queridos. Eu digo a vocês e confesso a vocês, mesmo sabendo que a Bíblia é a Bíblia é a palavra de Deus, às vezes nós não valorizamos ela, às vezes nós não damos a ela a importância que ela tem, porque nós julgamos mal, né? Veja, o que eu disse a vocês aqui é que essas afirmações, esses discursos de Deus, eles possuem o mesmo caráter das declarações que os profetas receberam diretamente de Deus. As escrituras são uma forma de Deus falar diretamente conosco. É isso que está sendo dito. Quando um profeta recebia de Deus uma revelação, Deus falava ao coração dele,
né? Deus dizia ao profeta aquilo que ia acontecer e isso tinha que ser escrito numa forma de livro, de pergaminho. Esse mesmo sentido tem as escrituras para nós hoje, tá? É como se Deus estivesse falando conosco hoje. Eu sei, querido, eu tenho consciência de que a maioria de nós, e eu me incluo dentre esses, a maioria de nós não tem essa consciência. Nem sempre nós reverenciamos, nem sempre nós honramos a palavra de Deus, nem sempre nós damos a ela a importância que ela tem, nem sempre nós estamos dispostos a investir tempo lendo, estudando, tentando aprender, né? Tentando compreender aquilo que Deus diz na sua palavra. Nem sempre a leitura bíblica é uma prioridade na nossa vida. Eu vejo isso como um dos maiores motivos de fraqueza da igreja hoje, falando de forma geral, exatamente o fato de nós não priorizarmos, de nós não valorizarmos, o fato de nós não gastarmos tempo estudando, lendo a Bíblia. Eu tenho incentivado a igreja aqui que eu pastoreio a ler a Bíblia todos os anos no culto da virada. Nós premiamos as pessoas que fizeram a leitura toda da Bíblia. Para mim é muito importante. Eu já vi muitos irmãos aqui, eu tenho irmãos aqui na igreja que já leram a Bíblia 8 vezes, 7 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Dos novos convertidos, quando chegam, entram no embalo, entendeu? Gente que se converteu recentemente já leu a Bíblia uma vez, está na segunda leitura bíblica. Então, para mim é muito importante, querido, que as pessoas conheçam a palavra de Deus, que elas tenham noção do que é realmente a palavra de Deus, porque de fato, sim, se nós tivéssemos essa compreensão clara de que quando eu pego a Bíblia para ler, é Deus que está falando comigo, queridos, nós daríamos à palavra de Deus, à Bíblia, uma importância maior. Nós daríamos à Bíblia uma honra, né? A honra que ela realmente é digna, né? A honra que ela merece, na verdade. O problema é que nós muitas vezes olhamos para a Bíblia como um livro qualquer. E outro drama das pessoas com relação à leitura bíblica é a falta de entendimento das escrituras sagradas, né? Elas não entendem exatamente aquilo que está sendo dito. E principalmente se você já leu a Bíblia, você sabe que no Velho Testamento nós temos alguns livros difíceis de serem lidos, livros complicados, né? Livros que são muitas vezes, desculpe a expressão aqui, mas são chatos de ler. Quando você pega, por exemplo, Primeira Crônicas e você vai ler ali os primeiros capítulos de Crônicas, querido, é genealogia, é aquela coisa toda. Quando você pega Números, Levíticos, são dois livros assim chatos de serem lidos, né? Algumas pessoas têm dificuldade, quando caem ali, elas empacam na leitura porque não conseguem avançar, porque é, 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 é uma descrição minuciosa do tabernáculo, né? Moisés descrevendo as medidas, como deve ser feito, e para muita gente isso não tem sentido nenhum. E as pessoas, quando chegam nessa leitura, elas não conseguem ir adiante, ou então pulam logo essa parte mais chata, né? E vão atrás das partes mais interessantes. Muitas vezes as pessoas utilizam aquelas caixinhas de promessa. Eu ouvi alguém dizer que aquilo ali é macumbaria gospel, tá? É a caixinha de promessa. Vou ver o que Deus tem que falar comigo hoje. Ele mete a mão na caixinha e puxa lá uma promessa de Deus. Eu digo aos irmãos da igreja e digo a você que me ouve aqui, que me vê nesse vídeo, para mim, eu não vou menosprezar. Não é menosprezar. Se você acha que deve ler e tem um plano estabelecido de leitura, você deve e está sendo abençoado por esse plano de leitura, você deve continuar com isso. Agora, na minha concepção, e é isso que eu ensino para a igreja, e praticamente todos os irmãos da igreja leem a Bíblia dessa forma, na minha concepção, querido, a leitura bíblica deve começar em Gênesis e ir até Apocalipse. É assim que se lê um livro, do começo até o fim. Não é assim que a gente lê um livro qualquer? A gente não pega um livro e sai catando ali uma parte aqui, outra acolá, para ler. Um livro só faz sentido quando a gente lê ele de capa a capa. Então, essa é a leitura que eu indico. Ô, queridos, tudo isso aqui para tentar incentivar você a ler,
e dar importância à palavra de Deus. Não virarmos as costas para a palavra de Deus. Não acharmos que a livro é só mais um livro antigo, que não faz sentido, que não tem nada para nos dizer hoje. Tem. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada a nós. Então, que a gente possa gastar algum tempo estudando, lendo, aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe.